Bem, nesta quarta questão, está pedindo o seguinte: em uma determinada semana, um prêmio de R$ 12.000 deveria ser dividido igualmente entre os ganhadores. Na semana seguinte, um prêmio maior de R$ 20.000 foi dividido igualmente entre os ganhadores. No entanto, nesse segundo sorteio, apesar de o prêmio ser maior, a quantia paga para cada ganhador foi igual à da semana anterior. Isso deve ao fato de que, no último sorteio, duas pessoas a mais foram sorteadas. Assim, quantas pessoas ganharam o prêmio na primeira semana? Qual foi o valor pago para cada ganhador em cada sorteio? Resolvendo, temos o seguinte: podemos dizer que X pessoas ganharam o prêmio na primeira semana e X mais duas pessoas ganharam o prêmio na segunda semana, na semana seguinte. Do exposto no enunciado, podemos escrever a seguinte equivalência: 12.000 sobre X, que foi na primeira semana, X pessoas, né, que são ganhadoras, é igual a R$ 20.000 dividido por a quantidade de pessoas da semana anterior mais duas. Certo? Agora veja só, aqui aparece C.E. Isto quer dizer o seguinte: condição de existência. Para existir de fato essa divisão aqui, o x aqui não pode ser igual a zero. Por isso que tem x diferente de zero. E este outro aqui, x tem que ser diferente de zero. Então esse 2 que está aqui passa para o outro lado. Olha esse 2 daqui. Eu coloco esse símbolo aqui, ó. Coloco x mais 2, aí depois disso, diferente de zero. É só colocar esse 2 para o outro lado, que ele vai ficar do jeitinho que está aqui, ó. X diferente de menos 2. Porque ele é mais, passa para o outro lado, muda de sinal. Se você voltar um pouquinho às outras questões anteriores, aí você faz o MMC de x e do parênteses, que é x mais 2. Embaixo desse primeiro não ficou x e embaixo do outro não ficou x mais 2, tira o mínimo dos dois. Bom, tirando o mínimo dos dois, é bem sabido que você sabe que na anterior tinha x, né? X embaixo desse 12.000. Aí, como o x vai cortar com o x, vai sobrar esse parênteses aqui. Né? Por isso que esse parênteses apareceu aqui em cima. Porque você ficou com x vezes o parênteses de x mais 2. Como o x cortou com x, aí você cortou não, né? Você dividiu. Aí ficou apenas com um parênteses. Aí o parênteses vezes os 12.000 que está ali em cima. Do mesmo jeito é o de cá. Você tem x vezes o parênteses, mas embaixo desse 20.000 tem um parênteses com o x mais 2. Então, parênteses dividido pelo parênteses vai ficar x. Por isso que o x multiplica esse 20.000 aqui. É só você lembrar um pouquinho como se faz isso aqui das questões anteriores. Tá bem fácil. Agora você multiplica 12.000 vezes o x dá 12.000x. 12.000 vezes 2 dá 24.000, que é igual a 20.000x. Organizando, né, passando esse 20.000x para o lado de cá e mudando de sinal. O 24.000 passando para o outro lado, porque ele não acompanha x, passa para o outro lado e muda de sinal. Bom, você tem 20.000, tira 12.000, sobra 8.000. Como o sinal negativo está na frente do 20.000, então aqui fica negativo. Pronto, que é igual a menos 24.000. Aqui você multiplica por menos 1. Certo? Multiplicando por menos 1, então fica menos com menos mais. E 1 vezes 8, 8.000, no caso 8.000x. Menos com menos dá mais. E 1 vezes 24.000, 24.000. E depois esse 8.000 passa para baixo do 24. Então, 24.000 dividido por 8 dá 3. Bem, como o prêmio era 12.000
dividido para 3 dá 4.000, né? O prêmio individual de cada um. Assim, 3 pessoas ganharam o prêmio na primeira semana e o prêmio individual nos 2 sorteios foi de R$ 4.000. Veja só, você teve foram 12.000 dividido apenas para 3, que deu 4.000. O prêmio na segunda semana foi maior, foi 20.000. Mas só que teve mais 2 pessoas. Ao invés de 3 pessoas, foram 5. E 20.000 dividido por 5 também dá 4.000. Bem, nesta quinta questão, apresenta-se a seguinte situação. Se dividirmos o número 60 por certo número x, encontraremos como resultado o dobro da divisão de 36 pelo sucessor de x. Então, identifique qual é esse número. Resolvendo a questão, temos 60 dividido por x, que é igual ao dobro de 36 dividido pelo sucessor desse número, pelo sucessor de x. O sucessor de x é x mais 1. Exemplo, se você tem 5, o sucessor de 5 é 6. O sucessor de 12 é 13. Se eu falar o sucessor de x, então é x mais 1, porque de 12 para 13 aumentou 1. Se fosse o antecessor, seria menos 1. Então ficou claro sobre o sucessor, não é isso? Então bora lá. O sucessor é x mais 1. Continuando aqui, vai tirar o MMC, certo? Mas primeiro podemos logo fazer de uma vez aqui. 2 vezes 36 dá 72. Embaixo deste 2 tem 1. Então este 1 aqui multiplica essa parte de baixo aqui. Aí fica do mesmo jeito, né? Não altera nada. Tirando o MMC de x mais 1, vamos ver como é que fica. O menor valor que temos aqui é x, certo? Então, x dividido por x dá 1. Agora, fazer a divisão com o próprio parênteses. Olha ele aqui embaixo. X mais 1 dividido pelo parênteses de x mais 1 dá 1. Agora, multiplica aqui. Olha. Não precisa multiplicar de vez, não. Basta deixar ele armado. X vezes o parênteses. Pronto. É o novo denominador. X vezes o parênteses de x mais 1. Para os dois casos. E aí faz aquela divisão. Pega este valor daqui, o x vezes o parênteses, e divide por esse daqui. Mas de imediato você pega x aqui, dividido por x dá 1. Uma vez o parênteses é o parênteses. Agora ele vai multiplicar o numerador, não é isso? Então bora lá. X mais 1 vezes 60. E agora com esse parênteses daqui dividido com o parênteses daqui de baixo dá 1. Então sobra só o x. X vezes o 72 aqui, olha, tá aqui pronto. Bem, como você já estava com os valores lá, né? X estava 60 vezes o parênteses de x mais 1, 60 vezes x, 60x. 60 vezes 1, 60. E já tinha x para multiplicar 72. Então dá 72x. Agora é só organizar. Este valor entra, fica negativo, o outro passa para o outro lado, fica negativo. Você tem menos 72x e mais 60. Pega o maior, tira o menor, fica 12. Pega o sinal do maior, menos 12. E aqui você tem menos 60. Veja só, você pode passar ou multiplica por menos 1 ou pode passar direto para o outro lado e os dois ficam negativos. Negativo por negativo vai ficar positivo, de todo jeito. Bom, então você tem 60 dividido por 12. 60 por 12. E 60 dividido por 12, x é igual a 5.